Deus abençoe a todos os que estão presentes na live e os que vão assistir a gravação. A Bíblia diz que Deus honra aquele cujo propósito é firme. E o propósito dessas lives é exclusivo para que eu, a senhora, o senhor, venhamos ouvir a voz de Deus nesse mês de agosto. E não só nesse mês de agosto, mas em todos os meses e em todos os dias. E uma vez que a gente se separa, como nós temos feito de 11h30 à meia-noite, e não importa o horário que a pessoa separa para meditar na palavra, para orar, para jejuar, para buscar, Deus vai falar com ela. Deus vai falar mais forte do que as vozes desse mundo. E a voz desse mundo tem falado muito, a voz do mal tem falado muito. Todos os dias a gente encontra pessoas que falam que ouve uma voz que fala para ela tirar a vida, se cortar. Sempre a gente atende alguém que ouve uma voz falando para ela que não tem mais jeito, que não adianta lutar pela família, pelo casamento. Mas a voz de Deus manda a gente perseverar, a voz de Deus manda a gente lutar. É o que nós temos feito. Hoje a palavra é no livro de João, capítulo 1. Vamos acompanhar João, capítulo 1. Antes de ler a palavra, eu queria aqui fazer uma oração. Senhor Deus e Pai poderoso, meu Deus, que essa palavra venha nos fortalecer, meu Pai. É um pouco tempo, meu Pai, meia hora não é nada para meditar, para buscar, mas é um tempo que nós separamos para o Senhor, meu Deus. O Senhor mesmo diz na sua palavra que o Senhor, a quem tem sede, dará de graça, da fonte da água da vida. E que nós temos que ter sede, meu Pai, sede da Tua presença, sede de ouvir a Tua voz, sede de entender mais a Tua palavra. Então que o Senhor possa falar com todos que estiverem presentes ao vivo nessa live, meu Pai, e aqueles que vão assistir a gravação possam compreender a Tua palavra, possam se fortalecer, possam crescer espiritualmente, pois esse é o propósito dessas lives que temos feito todos os dias, das 23h30 até a meia-noite. Meu Deus, abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E nós vamos seguir aqui na live, na fé. Vamos seguir nessa fé. João capítulo 1. O verbo se fez carne. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui a gente já tem um entendimento de verbo que é palavra, de verbo que tem a ver com palavra. Então o verbo era Deus, o verbo estava no princípio, a palavra, que é o próprio Senhor Jesus. O próprio Deus, ele estava em forma de verbo. Quando Deus, ele criou com a sua palavra. Então, olha a importância de nós, na nossa intimidade com Deus, ouvirmos Deus falar conosco. Porque há vozes que vão falar contra a sua fé, contra a sua caminhada, mas você olhando para Deus, ouvindo a voz dele, você vai adiante. E ele diz assim no versículo 2: ele estava no princípio com Deus, Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Então aqui está dizendo que sem o verbo, sem a palavra, nada existiria. Ele estava com Deus. O verbo é o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos hoje que não há como ter a salvação se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Continuando, ele diz assim, versículo 4. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Não, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No versículo 6, ele diz assim: houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, versículo 9, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. Versículo 10.
E o Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Em algumas outras traduções, a Bíblia fala que Deus deu o poder para que eles sejam filhos de Deus. E como nós temos falado nessa live, essa live é para qualquer denominação e qualquer religião, amigo católico, amigo espírita que parou nesse vídeo, na gravação. Se você crer no Senhor Jesus e invocar a Ele e buscar na palavra dele, Ele vai te iluminar, te guiar, porque é isso que Ele faz para salvar aqueles que creem. E aqui ele diz, no versículo 13, no versículo 12, melhor: mas a todos os que receberam, aos que creem no seu nome, nome do Senhor Jesus, deu-lhes a prerrogativa ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E isso aqui é muito forte, porque Deus, ele não quer, por exemplo, Deus não quer que você seja nascido do homem, de vontade humana apenas. É claro, você nasceu da vontade do seu pai e da sua mãe. Você chegou ao mundo pela vontade do seu pai e da sua mãe. E para chegar ao Senhor Jesus, você foi porque alguém lhe chamou, alguém lhe mostrou, alguém lhe convidou. Mas para nascer de Deus, você nasce a partir de um arrependimento sincero, de uma entrega total. E uma vez que você nasce de Deus, ninguém te para, ninguém te derruba, ninguém põe você para baixo, ninguém coloca dúvida dentro de você. Então, essas pessoas que ele está dizendo aqui, essas pessoas nasceram de Deus. Ele diz aqui, os quais não nasceram de linhagem humana. Quando você creu no nome de Jesus, então a sua linhagem humana, ela fica selada. Você já não se torna um ser humano normal. Você se torna um ser humano que passou a crer na divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, os que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne. Em outras palavras, você não busca a Deus por um desejo carnal. Não é um desejo carnal, é pela fé. Porque se for colocar pelo lado carnal, a carne não quer buscar a Deus. Por exemplo, a carne não gostaria de estar aqui agora, lendo a Bíblia, se preparando para orar meia-noite. A carne gostaria de dormir ou se distrair com outras coisas. Tem tantas coisas. Tem filme, tem seriado, tem celular, tem tantas coisas para a pessoa se distrair. A carne, ela não quer nada com Deus. A carne não quer ler a Bíblia. A carne, ela não quer buscar a Deus de madrugada. A carne não quer estar na igreja. A carne não quer. Então, você nasceu, você tem essa vontade, você tem esse desejo por causa da fé que Deus colocou em você, de buscar a Ele. E quando a gente fala buscar, eu vou buscar a Deus só se o pastor da minha igreja falar. Não existe isso. Eu não estou aqui pregando o meu nome e nem aqui pregando a minha igreja. Eu estou falando da palavra de Deus, que nos fortalece e nos aviva. E é para quem crê. E ele diz assim, os que não nasceram e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo, versículo 14, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Versículo 15.
João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Isso é muito forte. Você vê que João tinha a revelação do Espírito Santo. João, ele tinha essa consciência que por mais que ele nasceu primeiro que o Senhor Jesus, por mais que ele tinha chegado à terra fisicamente antes do Senhor Jesus, o Senhor Jesus já existia antes dele, porque ele sabia que era ali o próprio Deus encarnado ali na carne humana, era o próprio Deus ali. E João, ele deixa bem claro aqui, como ele diz aqui, no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo é a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus que criou o céu, criou a terra, que fez separação das águas, a palavra que deu ordem para que da terra brotasse a semente, as árvores, a palavra que deu ordem para que tudo se criasse, a palavra que move tudo, é a palavra de Deus, era o próprio Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus também que move tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de ser feliz, que tenta impedir a nossa vida de avançar. Eu não sei qual é a luta que a senhora e o senhor está passando. Eu não vou dizer aqui, eu sei o que você está passando. Eu acredito que todos enfrentam uma luta. Eu acredito que todos enfrentam uma dificuldade. Há aqueles que estão enfrentando dificuldade financeira. Há aqueles que estão enfrentando dificuldade na família. Tem alguns que estão enfrentando dificuldade emocional, espiritual. Tem gente que não dorme. Tem gente que vê vulto, ouve vozes. Tem gente que tem crise de ansiedade. Tem gente se cortando. Tem gente pensando em se matar. Eu não sei qual é o teu estado agora. Mas de uma coisa eu sei. O Senhor Jesus, Ele pode remover tudo da sua vida. Ele pode tirar tudo que te atrapalha, tudo que não presta e fortalecer a sua fé. E Ele diz assim, versículo 16. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado do Pai. Foi quem o revelou. Aí no versículo 19 ele diz, este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és tu? És Elias? Ele respondeu, não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu, não. E perguntaram-lhe de novo, quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu citando o profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram, neste caso, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu, eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim e de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Eu acho muito forte essa parte aqui, para frisar, que João falou para eles, ele disse aqui, eu vou ler de novo aqui. Então João lhe respondeu, eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis. E é o que vem acontecendo com muitas pessoas hoje em dia. Muitas pessoas não conhecem ao Senhor Jesus.
No meio de vós está alguém que vós não conheceis. Tem pessoas que elas estão congregando em uma determinada igreja. Ela conhece o pastor, mais ou menos ainda. Conhece os diáconos, os presbíteros, os missionários. Há aqueles que conhecem alguns membros e às vezes não dá para conhecer a todos se a igreja for muito grande. Mas o pior de tudo é a pessoa estar dentro da igreja e não conhecer Jesus. Não ter um encontro com Deus. Nas nossas evangelizações do dia a dia, eu encontro pessoas que foram criadas na igreja, que um determinado tempo se afastou de Deus, da igreja, foi para o mundo e bota a culpa em A, em B, em C, quer culpar todo mundo. Mas a verdade é que a pessoa não conheceu ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava ali, aguardando ela se arrepender, se entregar, buscar a Ele. Ah, mas eu estou na igreja, o Senhor Jesus tem que vir a mim. Não, eu tenho que buscar Jesus. Eu tenho que me entregar a Ele. Eu tenho que entregar a minha vida a Ele. Eu tenho que adorá-lo. Eu tenho que me prostrar diante dEle. Uma coisa que eu comentei hoje lá na igreja foi que Jesus, nosso Deus, Ele está perto de nós. Ele é Espírito. Ele diz, aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então, Ele está aqui e está aí agora com você. Mas tem pessoas que elas se sentem sozinhas. Ah, parece que Deus me abandonou porque eu estou enfrentando problema A, problema B, está acontecendo isso de ruim, Deus me deixou. E não, Deus está perto. O Senhor Jesus está muito perto, sendo que Ele é Espírito. E a Bíblia diz que nós devemos andar em Espírito, estar no Espírito. Para que eu me aproxime de Deus, eu tenho que crer. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é o galardoador? É aquele que dá a recompensa. Deus, Ele quer te dar a recompensa. Pastor, então Deus quer me dar aquela causa que eu tanto quero? Não é isso. Ele pode até te abençoar e abrir a porta e te dar a causa. Mas a recompensa que eu estou falando que Deus quer te dar não é financeira, não é material. O material vai chegar em nome de Jesus. O material vai vir, a Bíblia fala isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas quando a Bíblia diz, aquele que se aproxima do Senhor deve crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, que dá recompensa. Qual é essa recompensa? É uma vida de luz, de paz, de alegria. É uma vida onde você, em meio às lutas, que infelizmente todo dia tem uma luta, todo dia uma situação. E dependendo do teu grau de proximidade com Deus, se você não estiver muito junto, quanto mais longe de Deus, mais a luta, mais a tribulação, ela acaba sendo pior. Porque quando você está em comunhão com Deus, quando você está em comunhão, entenda, quando eu estou em comunhão com Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, eu estou buscando a Ele, então eu começo a subir, eu começo a me aproximar do espiritual de Deus e me afastar do carnal, da terra. Então eu me torno mais forte, eu me torno uma pessoa mais feliz, eu me torno uma pessoa com mais fé, com mais esperança, porque eu estou me aproximando de Deus. E como eu falei, eu não estou aqui falando de igreja. Ah, mas eu vou na igreja no domingo, eu vou na igreja. Não é ir à igreja, você pode ir em qualquer igreja, você pode ir em várias igrejas. Se você não se aproximar de Jesus por meio da obediência da palavra, você não vai ter paz, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir ter os seus olhos espirituais abertos para enxergar o que Deus quer para a tua vida. Se você não buscar na comunhão, você não vai conseguir ouvir o que Deus quer falar com você, porque Ele quer falar. Deus está tentando falar com tanta gente e Ele não consegue porque as pessoas têm se afastado da comunhão com Deus. Há aqueles que conseguem até estar dentro da igreja
estão ali, contribuem com as suas ofertas, contribuem com os seus dízimos, honram a Deus, mas muitas das vezes não conseguem ter a comunhão com Deus que deveriam ter. Não conseguem ouvir a voz de Deus como deveriam ouvir. E nós temos que vigiar para que isso não aconteça conosco. Você tem que vigiar para você não perder o maior bem, que é a salvação da sua alma. E como diz aqui, ele diz aqui, né? João 1, no versículo 26. João lhe respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, e de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Então é muito forte isso. Aquele povo estava ali, o Senhor Jesus estava ali, e eles não conheceram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não pôde salvar a muitos, porque não quiseram conhecê-lo. O Senhor Jesus morreu, e creio eu, com toda a minha fé, creio eu, com toda a minha vida, e a minha crença é tão forte, que nós estamos dispostos a tudo por essa crença, que ele morreu e ressuscitou. E no nome dele, aqueles que creem alcançam muitas maravilhas, milagres. Mas a maior maravilha de Deus, o maior milagre é a tua salvação. É você ter a certeza dentro de você do perdão dos seus pecados e a salvação da tua alma. Nós não sabemos, nós vamos orar daqui a pouco, à meia-noite, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você que está assistindo a vídeo, você que está assistindo a gravação, a oração que nós vamos fazer vai ter efeito na sua vida também, porque mesmo uma oração gravada, ela não perde o poder, ela não perde a força, porque é feita com sinceridade, e Deus se agrada disso. Então você tem que entregar a sua vida para Ele. Você não tem que entregar a sua vida para a igreja. Você deve orar a Deus para te guiar, aonde você vai estar, aonde você vai cuidar da tua alma, cuidar da tua fé, cuidar da tua salvação. Não se entregue a esse mundo, não se entregue às vozes desse mundo, à voz do mal. Pastor, tem uma voz falando para mim desistir, para mim desanimar, para mim olhar para os problemas. Tem uma voz mandando eu olhar para as dificuldades. Não faça isso. Se entregue a Cristo, busque a Cristo. Se a tua situação for muito precária, eu te aconselho você se derramar aos pés de Cristo. Se derramar. Não é questão de chorar apenas, mas se derramar totalmente seu coração, sua mente, sabe? A Bíblia diz lá no livro de Pedro que nós temos que desejar o genuíno leite espiritual como criança recém-nascida. Quando a criança ela nasce, nós temos lá, a maioria das pessoas sabem que elas nascem chorando, porque já nasce com fome. A criança não sabe falar, então ela chora tanto até que ela seja alimentada. Então o seu desejo de ser cheio de Deus, de ter o Espírito Santo, de ser uma pessoa guiada por Ele, de ser luz, sabe? Foi o que eu estava orando muito hoje na reunião de 7 horas da noite, que nós fizemos lá na igreja. Eu estava orando muito, Senhor, nós queremos ser luz nessa terra. Aonde a gente chegar, nós temos que ser luz, luz. Aonde nós chegarmos, a luz de Deus tem que resplandecer. Hoje eu tive uma pessoa que, na rua, encontrei com uma pessoa que, conversando, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, pediu até desculpa. Começou a desabafar e ela falou assim: olha, pastor, eu estava orando a Deus para colocar uma pessoa de Deus no meu caminho. No meu caminho. Ela falou assim: meu Deus, não deixa vir ninguém para tirar minha paz, não. Bota uma pessoa do Senhor. Ou ela ainda falou assim: ou que eu pregue o Senhor para ela, ou que ela me ajude com uma palavra. E eu fiquei feliz que a gente pôde ajudar com a palavra. E ela chorar, pediu desculpa. Eu falei: não, que isso. Acontece, a pessoa está passando uma luta, a pessoa pensa num problema e ela às vezes não tem ninguém para conversar, para desabafar, e já não está com aquela fé de chegar a Deus, que é suficiente. Quando você tem um encontro com Deus, quando você entrega toda a tua vida para Ele, o Senhor Jesus é suficiente. A família é importante, é muito bom estar perto da família, é muito bom ter a esposa, ter o filho, mas nenhum deles vai superar o que é o Senhor Jesus na vida daqueles que creem. Porque Ele é fiel, Ele salva, Ele cuida,
Ele está conosco, se estamos com Ele, se buscamos, Ele habita em nós, Ele não está do nosso lado, Ele habita em nós, faz morada no nosso coração e nos leva a viver uma vida de verdadeiros cristãos, de homens e mulheres fiéis a Ele. É a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, no mundo espiritual, ela não existe em denominação, não existe, pode ter certeza disso. A igreja do Senhor Jesus é uma só, e a igreja dele é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E são esses que ele vai salvar, os que buscam a ele com sincero coração. Independente onde ela está, independente onde ela mora, ela ali é fiel a ele, ela honra a ele. E são esses os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então se prepare, porque Jesus está voltando. E nós temos que procurar ouvir a voz de Deus. Eu comentei, já faltam 2 minutos para meia-noite, nós vamos fazer a oração. Eu comentei na reunião sobre uma situação que às vezes acontece comigo. Minha esposa vai falar comigo, eu estou editando um vídeo, que dá maior trabalho editar o vídeo para postar na rede social. E aí eu não ouvi, não prestei atenção, aí eu falo de novo, repete. Então, se isso acontece com a gente no mundo carnal, imagina a pessoa que está desatenta com as coisas de Deus. Ela não vai ouvir Deus falar com ela. Ela não vai ouvir o Espírito Santo falar com ela. Naquilo que ela tem que fazer, naquilo que ela tem que se dedicar, aonde ela tem que acertar, no trabalho dela, na empresa, na igreja. Para nós que assumimos a missão de cuidar da vida de outras pessoas, pela misericórdia, nós já fazemos esse trabalho de cuidar das pessoas há 16 anos, fora os tempos de colaborador, de obreiro. Então nós sabemos que é algo muito sério, pois são vidas que Deus coloca no nosso caminho para cuidar, para salvar, para orientar, para mostrar. É por ali. E a gente sabe que é ela que vai ter que decidir se ela vai até o fim ou não, se ela vai seguir ou não. Esse propósito do mês de agosto, o mês da voz de Deus, é para que a gente ouça a voz dele. Vamos orar? É meia-noite. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, o Senhor sabe que esse propósito, meu Pai, não tem nenhum outro objetivo, nenhum outro, Senhor, nem de arrecadar nada, pedir nada a ninguém, nem de se promover, meu Pai, mas o único objetivo, que o Senhor, através do que vai ficar gravado, registrado, chegue àqueles que querem ouvir a sua voz. Eu ouvi o testemunho, meu Pai, daquela tua serva que está conosco lá na igreja, que ela se converteu dentro de casa por um vídeo da internet. Ela ouviu a pregação e ali ela leu a Bíblia e ali na sala dela ela se arrependeu dos seus pecados. Ah, meu Deus, chegue a tua voz através da tua palavra àqueles que estão clamando por socorro, meu Pai, espalhados nos 4 cantos dessa terra. Há tanta gente ainda para ser salva, para ouvir a tua voz. Ajuda o teu povo, Senhor, ajuda a tua igreja. E aos que estão caminhando, os que estão firmes, fortaleça cada vez mais. Dê força aos teus servos, Senhor. Meu Pai, eu aqui na autoridade de homem de Deus, eu estendo as minhas mãos e eu peço ao Senhor, dê força a eles, dê condições a eles de vencer. Meu Pai, de passar por cima das barreiras, de vencer os desertos, de vencer as dificuldades. Dá a eles luz, dá a eles direção, dá sabedoria, Senhor. Meu Pai, porque os teus servos a cada dia enfrentam lutas para se manter na fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o bispo de nossas almas. Ah, meu Pai, o Senhor é o nosso Deus e que a tua igreja seja avivada. Nós sabemos que o tempo do fim está próximo, mas não aceitamos sucumbir, não aceitamos esmorecer, não aceitamos, meu Pai, renunciar, andar para trás. Não, Senhor, pois o Senhor nos escolheu desde o ventre de nossa mãe para anunciar as boas novas. Então, meu Pai, nos fortalece a tua igreja, os teus servos
espalhados nos 4 cantos dessa terra. Senhor, a todos que estão aqui presentes, sejam eles iluminados, dê saúde, dê força, abençoa o casamento, a vida conjugal, guarda a família, acampa o teu anjo na casa deles, e que eles tenham paz, Senhor, e livramento. Eu abençoo e entrego a vida de todos, abençoa desde já o próximo dia, meu Pai, que cada dia, cada live, o Senhor possa falar, que o teu nome seja engrandecido e que almas se entreguem ao Senhor. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Olha, foi um prazer estar com todos nesse momento. Continue firme no seu propósito. Deus há de te honrar. Fique com Deus. Forte abraço.